Jesus? Amém. Quero ouvir a voz feminina aí. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Está entrando no ar, mas com entrelinhas, né? Um debate da palavra de Deus, né? Que vai começar. E é um debate especial, né? Com as joias, né? Do Evangelho. São as varoas. E esse debate tem tema a mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, né? Vai dar início aí o debate, esse debate abençoado. É a versão de número 19, né? Já são 19 vezes que estamos realizando esse debate. E agora mais um com as varoas. E aí, Diego, o que você tem para dizer? A expectativa é grande, né, parceiro? Porque a gente hoje aqui vai ter a presença dessas mulheres de fé, essas mulheres guerreiras que vão aí, né, tocar esse trabalho. E eu tenho certeza que elas vão agregar muito conteúdo aqui hoje. Então você que está aí acompanhando e está assistindo, olha, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante usando as mulheres que estão aqui presentes hoje. Expectativa grande porque estávamos esperando este momento. Intervalo, tudo começa bem quando começa com o quê? Oração. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes da hora de orar, né, acontecer aqui no nosso Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, essa oportunidade das mulheres falar da sua palavra, essa passagem da mulher do corpo de sangue, e isso abençoar a todos, né, conhecimento, para que possamos descer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Assim oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso. É no nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, toda honra, toda glória seja dada a ti. Aqui, ó Pai, reunidos para mais uma ministração da tua palavra, né? Que é o entre linhas das mulheres. Que o Senhor possa abençoar, capacitar cada uma delas, Senhor. Que venha falar desse Cristo, falar daquilo que o Senhor propõe no nosso coração. Que aí venhamos a crescer nesse conhecimento. A toda vez que vamos ouvir e assistir esse vídeo, que também possa tirar a sua vida e aprender mais e mais com a sua palavra. Deus abençoe esta obra, esse trabalho. É assim que desejo e te agradeço. Em nome de Jesus, e todos digam amém. E quem é que vai vir logo de frente aqui para a gente? A nossa irmã Sueli. Pode vir para cá. Vem para cá, Sueli. Ingrid, né, nossa convidada aí hoje, que também está participando. A nossa irmã Alexandra. Senta aqui, por gentileza. Vamos dar espaço aí para as mulheres agora. O E a espaço são nossa delas. irmã Ingrid. Para compor, né, essa fase, o qual irão falar sobre o texto o qual elas vão dar início. Só Deus abençoe a todos. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos fazendo entre linhas, entre as mulheres, com as mulheres, na verdade. Então vamos estudar, vamos destrinchar a palavra do Senhor no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. É importante que todos saibamos que essa passagem, né, da mulher do fluxo de sangue, ela não está apenas no livro de Marcos, mas também está registrada em outros evangelhos. Mas vamos aqui no capítulo de número 5 de Marcos, a partir do versículo de número 24. Diz assim, podemos sentar. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E o versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu um pouco que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da
multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou conceder a oportunidade da irmã Sueli expor o que está no coração dela acerca desses primeiros versículos, né, do livro de Marcos, capítulo 5. Podemos observar aqui que quando o Senhor falou, alguém me tocou, a gente pode observar enquanto a multidão dizia: mas mestre, no meio de tantas pessoas, ele sentiu que alguém tocou. Por quê? Ele se expressou dessa forma, porque ele disse que foi um tocado diferente. Aleluia. Que dele saiu virtude. Né? Então, o Senhor, quando ele disse: alguém me tocou, o discípulo no mesmo momento falou: mas no meio de tanta, como é que ele vai descobrir? Mas por quê? Porque saiu virtude. Né? Então, saiu poder. E quando ele diz aqui, onde nós lemos, acabamos de ler, o 31, os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então, Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Eu quero crer que naquele momento que o Senhor falou, mandando ela ir embora, a gente pode observar que Deus aqui ele não fez nenhuma oração. A fé dela foi tão grande, saiu virtude quando ela tocou no Senhor. E ele só disse para ela: vá, a tua fé te salvou. Só no toque. Não é verdade? Então a gente vê que muitas vezes, a gente às vezes pede até assim oração a um e a outro, é como se não estivesse crendo no que Deus, ele fala na sua palavra. Pela fé dela, só o toque, ela foi curada. Isso é poder de Deus. Né? E que nós possamos aprender com essa mulher. A fé dela foi tão grande que ela, se eu apenas tocar, eu estarei curada. E o Senhor aqui se expressou. Quando ele disse, então, Jesus lhe disse, observamos que ele disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. É muita fé. Então, que possamos ter essa fé como esta mulher. Né? Só e apenas que a gente sabe que a oração a gente conversa com o Senhor, fala, se expressa como quer, mas muitas vezes a gente vacila. E aqui a gente pode observar que essa mulher só fez tocar no meio daquela multidão. A gente não sabe nem a forma que aquela mulher chegou, porque se ela passou 12 anos com essa hemorragia, como estava a condição dessa mulher? Será que ela estava como nós estamos hoje? Eu quero ver que aquela mulher foi se arrastando no meio da multidão, né? E pela fé ali já tocando. Porque quando ela tocou, o Senhor viu que sentiu algo diferente. Porque no meio de tanta gente ali,
Mas quando ela tocou com fé, crendo que nós possamos estar como essa mulher, com essa fé, para acontecer também nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente até está pedindo algo ao Senhor e repetindo várias vezes como se não tivesse vendo nada, não estivesse acreditando, mas que nós possamos estar enquadrados com essa mulher. Só um toque, ela foi curada. Amém, glória a Deus. Algo que eu quero complementar na fala da irmã Sueli, que é acerca do versículo 31. Quando Jesus ele pergunta, aos seus discípulos, ele vira rapidamente e ele questiona: quem me tocou? Quem foi que me tocou? Algo interessante na fala de um dos seus discípulos que ele fala assim: mestre, como assim? Que pergunta é essa, mais tola? Há várias pessoas, há uma multidão apertando o Senhor. E como assim se eu pergunto quem me tocou? Óbvio que muitas pessoas estão tocando ao mesmo tempo, várias mãos estão tocando o Senhor, querendo também um milagre, uma cura, uma bênção. Mas há algo que a gente precisa entender também nessa história, nesse versículo, quem me tocou, é que o toque daquela mulher em Jesus foi diferenciado. O toque daquela mulher chamou a atenção do Mestre. Assim também, tocamos em Jesus na nossa oração, através da nossa oração, através do nosso clamor, da nossa consagração, nós também tocamos em Jesus. Então, assim, muitas vezes você talvez esteja assim como uma mulher, ansiosa, trêmula. Ela se apresentou diante de Jesus ali, temendo. O que ele vai pensar de mim? Talvez ele vá me condenar. Talvez ela pensou assim, como a sociedade daquela época também a condenava por ela ser uma mulher impura diante da lei, dos judeus. Mas Jesus ele se apresentou diferente àquela mulher. Ela viveu 12 anos sendo julgada e desprezada pelos amigos, pela sociedade e pelos familiares dela. 12 anos à parte da sociedade. Muitas vezes, talvez você também esteja sentindo esse sentimento de exclusão. Talvez você esteja se sentindo sozinho, abatido. Mas o Senhor está falando, através desse versículo 31, quem me tocou? Toque em Jesus através da sua oração. Toque em Jesus através da sua fé. Que Ele vai restaurar a sua história, a sua vida. O versículo, ele é um versículo bem, não é extenso. Ele é um versículo pequeno, mas que a gente pode falar de várias formas, o que aquela mulher passou. Aquele período de 12 anos, sendo julgada, afastada da sociedade, da família, sendo criticada, gastando com médicos, com vários médicos e não teve sucesso. Mas ela ouviu falar do nosso Deus, que Ele ia aparecer ali. Então ela já tinha uma fé, que a fé dela aumentou. A ela saber que aquele homem ia passar naquele lugar, naquele período. E ela foi até lá, perdeu. Ela podia não ir, por quê? Porque ela estava nos olhos da sociedade, ela era impura. Então ela não poderia estar ali na sociedade para não contaminar as outras pessoas com a impureza dela. Mas ela foi porque ela tinha uma fé muito grande. E essa fé que a gente devemos ter no dia a dia, que a gente devemos nos apegar, porque Deus, Ele faz de todas as maneiras o bem. Então ela só tocou na sua obra e ali já saiu virtude. Então essa passagem, ela, para honra e glória do Senhor, ela nos mostra muitas situações, que antigamente já vinha do passado, o preconceito, tudo isso que nós vivemos hoje na sociedade. Mas que a fé que nós temos e que ela teve, salvou, E o Senhor curou. E assim Ele faça também com a nossa fé. Precisamos, todos os dias, estar adquirindo mais e mais fé
com a palavra de Deus. Verdade. Então, assim, algo que a gente encontra em comum em diversos milagres operados por Jesus de cura, ele falava assim para o enfermo que havia sido curado: vá em paz, os seus pecados foram perdoados, a tua fé te salvou. É algo muito comum nos evangelhos essa fala de Jesus após ocorrer um milagre na vida de alguém que havia pedido. Então, é verdade sim, o Senhor ele faz na nossa vida. Deus é o Deus do impossível, Deus de milagres, Deus de maravilhas, o médico dos médicos, cirurgião dos cirurgiões, mas não é sozinho que Deus ele trabalha na nossa vida. Ele não trabalha, ele não tem espaço para atuar em nossa vida quando o nosso coração está cheio e perturbado e confuso com as coisas desse mundo. As pessoas que foram a Cristo pedindo um milagre, elas se derramaram aos pés de Jesus, tanto os judeus como os gentios, eles se derramaram aos pés de Cristo, reconhecendo que eram pecadores, buscando o auxílio de Cristo, crendo que ele era o filho de Davi, o filho de Deus. Então ali o Senhor ele teve liberdade de atuar na vida dessa pessoa. Assim também nós temos de dar esse acesso ao Espírito Santo de Deus para que ele atue na nossa vida. E sem fé, como no livro de Hebreus, se não me engano, também fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é o Filho do Pai, que ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Senhor Salvador. Então, talvez você esteja pensando assim: ai Senhor, mas eu estou clamando tanto por esse milagre há tanto tempo que eu oro, há tanto tempo que eu faço campanhas de oração, mas eu não encontro nenhuma resposta, eu não encontro nenhum mover. Será mesmo que Deus ele está negligenciando a sua oração? Ou é você que está negligenciando a voz de Deus e obedecer a ela? Não é verdade? Então, que nós possamos abrir o nosso coração ao Espírito Santo, para que ele atue na nossa vida da forma que ele quer. Amém? A outra coisa que eu quero frisar aqui nesse momento é que a Bíblia faz questão de relatar que há 12 anos aquela mulher padecia dessa hemorragia. Há 12 anos ela estava sendo excluída da sociedade. Embora também fale que a filha de Jairo, que também é um milagre que ocorre ali nesse período, também tinha 12 anos e havia morrido, havia falecido. Não engraçado, mas assim, o extraordinário de Deus é que aquela mulher, ela havia 12 anos que estava padecendo, morta para a sociedade, ela estava excluída da sociedade. Ninguém queria saber dela, nem a própria família. E a menina de Jairo, a filha de Jairo também tinha 12 anos. Deus, ele une propósitos. Quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, aquela mulher interrompe ali, toca nas suas vestes e adere um milagre de Cristo. Assim também o Senhor, ele une propósitos. Observe aquilo que está ao seu redor. Observe os propósitos de Deus na sua vida ao seu redor. Porque talvez a sua cura, o seu milagre, esteja aí também. A filha de Jairo havia morrido. E aquela mulher teria ganhado a sua vida novamente. Digamos assim, teria recomeçado a sua vida também. Então, talvez o seu milagre está aí, batendo a porta. Mas você precisa alcançar Jesus. Precisa alcançar a orla das vestes dele. Se humilhando, se quebrantando diante do Senhor dos Senhores. Amém? Eu queria convidar ainda, também para tomar a voz aqui, a nossa irmã Vânia também. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar através dela, através da nossa irmã Sheila. Então, a nossa irmã Sheila também vai se assentar aqui conosco e falar o que o Espírito Santo colocou no coração dela. Amém? Glória a Deus. Boa noite, né, a todos, graça e paz. Eu quero aqui falar sobre o texto, né, da mulher que pulsou de sangue, debater também com nossas irmãs, né, para falar um pouco sobre essa mulher, né. Fala assim, né, o versículo Marcos 5 e o 25 que fala assim: em certa mulher que havia 12 anos que
que ela tinha um fluxo de sangue, né? E o 26 também fala assim, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido de todo quanto tinha nada ali aproveitado. Isso antes indo a pior, né? A gente vê aqui nessa passagem, né, esse texto, que ela passou assim, né, por vários médicos, né, à procura de cura, né? Mas o Senhor ali ela não encontrou cura ali, né? Ali no momento ela não encontrou cura e ela foi, né, à procura de vários médicos para obter uma cura, né? E o 27 fala assim também. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás a multidão e tocou a sua veste. E o 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, né? Aí nesse texto também fala aqui que se ela somente tocar nas suas vestes, ela seria curada, né? Ela seria sarada, né? Daquela hemorragia, daquele fluxo de sangue. E o 29 fala também assim, e logo que se tocou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo que estava já curada daquele mal, né? Ali, né, só bastava ela tocar na alma do Senhor, né? Na sua veste, ela seria curada, né? Que ela ia cessar aquele fluxo de sangue, né? Ela é uma magia. E o 30 fala logo assim também. E logo Jesus, concedendo que podes de si mesmo, saía, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Né? O 31. E disseram-lhe os meus discípulos, vê que a multidão te aperta, e dizia, quem me tocou? Né? Jesus ali, né, perguntou, né, quem tocou nas vestes dele, né? E foi ali aquela mulher, né, do fluxo de sangue, que tocou ali nas vestes dele, né, para ter a cura, né, para ela ser curada daquela hemorragia. E o 32 fala assim também, e ele olhava em redor para ver que isto fizera, né? O 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e dissera toda a verdade, né? O texto fala aqui que ela falou toda a verdade para o Senhor, para Jesus, né? Ela tinha que contar a verdade, né, para ele. E o 34 fala assim, e lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e se curada desde o teu mal, né? Quer dizer que ela tocou no manto de Jesus, né? E ela foi curada, né? Daquele mal, né? Que ela tinha há muitos anos atrás. E ela vivia à procura de algo que lhe curasse. E o 35 fala assim, estando ela ali falando, e chegaram alguns do principal da sinagoga, né? Alguém da sinagoga falou para ela, né? Que se ela só tocasse as vestes do Senhor Jesus, né? Ela seria curada. E eu tenho também para falar aqui, né? Se ela estava ali, né, no seu limite da sua cura, né? Ela estava ali no limite da sua cura, procurando algo do Senhor, né? Para coisar suas vestes. E existem problemas que só o poder de Deus para resolver. E não adianta procurar homens. Não é isso? Como a gente sabe que a gente não deve procurar homens em qualquer situação que seja, né? A gente tem que procurar o Senhor. Porque o Senhor é que tem algo a nos dar, né? Uma cura, uma libertação, né? Algo da nossa família, né? Só Ele que tem, não ir atrás de homens. E ali, né? Quando aquela mulher foi curada, né? A fé dela se manifestou e aconteceu um grande milagre na vida dela. Entendeu? Ela foi ali tocada, né, pelo Senhor, e o grande milagre aconteceu na vida desta mulher do fluxo de sangue. Eu creio que esta mulher passou por muita dificuldade, né? Muitas coisas ela passou, dificuldades, lutas, né? Procurando algo para ser curada.
Mas o Senhor chegou primeiro na vida dela e fez que ela fosse curada daquela enfermidade, né, de 12 anos, né? E eu creio assim que, pelos olhos da fé, né, ela creu tanto no Senhor, né, só tocar em suas vestes, e ela foi curada, né? Nossa irmã Sheila está com a oportunidade para fazer a continuação do texto. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Motivo de alegria, né? Está pela primeira vez no Entre Linhas, no debate só com mulheres, né? Uma honra. Ao lado dessas mulheres que a cada dia está se capacitando na presença do Senhor, né? Capacitando e aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, né? E assim, lá em Marcos, né? Capítulo 5, versículo 25 ao 34, ele fala sobre essa mulher, né, que havia 12 anos sofrendo uma hemorragia, né? E assim, eu vou lá para o livro de Lucas, que lá eu acho que está mais explicado e o Senhor fala tremendamente. O livro de Lucas, que fala também, né, sobre a mulher do fluxo de sangue, que é o capítulo 8, versos 43 ao 45, que diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia, glória a Deus. E assim, esse versículo é tremendo, irmãos. Quando a gente mergulha na palavra, ele é pequeno, mas a gente mergulha e extrai tantas as coisas, tantos aprendizados. E assim, a real circunstância da mulher é que é importante que compreendamos que o que se passava na vida daquela mulher era trágica. No tempo de Jesus, as antigas leis mosaicas eram extremamente rigorosas e cruéis em relação às doenças como aquela mulher teve. Lá em Levítico fala, né, sobre as impurezas. Lá em Levítico, vamos passear um pouco pela Bíblia, rapidamente, para não tomar muito tempo da irmã Valdeira, que vai também explanar lá em Levítico, capítulo 15, só frisei 3 versículos só. Capítulo 15, o verso 19. Verso 19, aí pulamos para o 25 e o 26, que fala sobre a impureza da mulher, né? Quando ela ficava naqueles dias, né? De menstruação. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Pulamos para o 25. Também a mulher, quando jorrar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. E o 27, que diz assim: E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Amém, irmão? E assim, o que Deus falou tremendamente ao meu coração foi que, assim, portanto, ela devia ter sido excluída da sociedade, como a irmã falou aqui, só frisando.
ela não queria se aproximar da família também, por conta da sua doença, né? 12 anos não é brincadeira, irmãos. A gente às vezes fica uma semana, 2, um mês, com alguma coisa, uma preocupação, um problema, e se desespera. Imagina 12 anos com o problema, que era aquela mulher que ela foi excluída da sua própria família, não podia viver junto com a família dela. Imagina o quanto a família estava sofrendo também, não poder ver ela, né? E assim, ela gastou tudo e ficou assim, extremamente na miséria. Porque mendigando ali uma ajuda e com certeza o povo não ajudava. Por quê? Porque pensava que ia ficar impuro também. Porque querendo ou não, ali ela era excluída, né? De uma doença que naquela lei, no tempo de Jesus, na lei mosaica, não podia se aproximar de outras pessoas que estivessem limpas, né? Não podia nem cultuar. Não podia nem cultuar. Não, era excluída até dos templos, né? Para cultuar, né? Imagina, entendeu? E assim, ela ouviu falar de Jesus. Isso é lindo, irmãos. Ela ouvia falar das curas que o Senhor tinha feito, dos milagres, porque antes de curar ela, daquela enfermidade que ela havia padecido por 12 anos, ela ouviu falar dos milagres de Jesus, porque antes dela ser curada, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, um leproso, um paralítico, aleluia, expulsou os demônios de um possesso e um acamado, né? E acalmou uma tempestade. E assim, ela ouviu, será que o meu problema é maior do que esses? Não, eu acho que para esse Deus, né? Porque ela não conhecia Jesus, ela ia conhecer naquele momento que ela tocou na orla dele, né? E foi maravilhada, eu acho que para ela creu naquele momento, rompeu a multidão, porque ela poderia ser pisoteada até a morte ali. Poxa, o que é que tu estás fazendo aqui? Eu conjecturando, né? Poxa, o que é que tu estás fazendo aqui? Tu não vai matar aqui não, tu vai infectar o povo todo que está aqui, a multidão. Desaparece, não sei o quê. Mas não, ela creu que ia ser curada, rompeu a multidão. A fé dela é tão tremenda, irmãos, que a gente fica maravilhado com a fé daquela mulher. Porque no dia de hoje, a gente deveria romper uma multidão. Porque se ela já estava padecendo ali uma hemorragia, já morrendo, porque a mulher estava morrendo, já estava super fraca. Imagina como ela foi até a orla de Jesus, como conseguiu. A fé dela foi tremenda, surreal. E assim, ela, para mim, assim, aos olhos da fé, o que eu defino nessa mulher é a fé dela, a determinação que ela teve, a coragem de romper aquela multidão. Aleluia. Jesus está aqui presente, irmãos. Aleluia. Que você daí possa sentir Jesus também. Porque o que ele fez na vida daquela mulher, ele pode fazer na tua também. Ele está esperando por um milagre da sua parte. Creia tão somente a tua fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela é grande para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E assim ela rompeu aquela multidão. E Jesus não só curou ela física, não. Ela curou emocionalmente. Imagina aquela mulher, eu acho que estava com uma depressão profunda, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E a psicológica dela, o psicológico dela, talvez não imaginava que não ia ter mais jeito para ela, não imaginava que ela ia ver a família dela novamente, ou até ia morrer, porque ela estava padecendo, entendeu? E Deus enviou naquele momento Jesus, e ela ouviu falar do nome de Jesus e dos milagres que ele havia feito. E assim, é fé, determinação, coragem. E assim, ela foi salva, não apenas pela cura física, ela teve cura emocional, psicológica e a cura espiritual, que é o mais importante, que foi a salvação dela. Porque o que foi que Jesus falou?
no capítulo 27. Perdão, irmãos. Vai Marcos. Vamos lá em Marcos. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. No 34 do capítulo 5 de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Ele diz assim, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Isso é glorioso, irmãos. É tão forte essa palavra. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Porque talvez não era o mal que ela estava querendo ser curada. Ela não estava vivendo mais, ela estava vegetando. E não estava no meio da sociedade, para a sociedade ajudar ela, né? E assim, a cura melhor que ela obteve naquele momento foi a cura espiritual, que foi a salvação dela. Aleluia, glória a Deus. E assim, que os irmãos meditem nessa palavra e creiam tão somente que Jesus pode te dar o teu milagre também. Aleluia, glória a Deus. E assim eu passo a oportunidade, e eu passo a minha oportunidade para a irmã Claudineide, amém? Graça e paz, irmãos. Amém. Dando continuidade, né, a esse debate. Ela falou muita coisa que eu ia falar, mas assim, a palavra do Senhor ela se completa, né, se renova. Aleluia, glória a Deus. Eu me prendi assim no início, porque o Senhor, no capítulo 5, né, primeiro, 25, diz, antes um pouco, que ele ia na casa de Jairo curar a sua filha. Jairo, ele era o principal da sinagoga, certo? E naquele intermédio, o Senhor encontra com uma mulher humilde. Entre Jairo e aquela mulher, ele curou uma pessoa. A mesma coisa, né? Totalmente. A menina nasceu, praticamente nasceu, Isso. e a mulher começou a ter aquela hemorragia. Exatamente. E outra coisa, a diferença da sociedade. Um era rico, né, Jairo, e o outro, e ela era humilde, uma mulher que vivia com fluxo de sangue, entre ruas e ruas, gastou a fortuna, né, em médicos e não dava resultado, nunca deu resultado. E o Senhor ali disse, eu vou dar uma oportunidade, aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar uma oportunidade de uma vida nova para ela. A cura ela quer mudar. Então ele foi. Irmãos, eu imagino como Sheila imaginou, eu creio, essa mulher no meio dessa multidão. Tantas pessoas tocando no Senhor. E ela tocou diferente. O Senhor quis curá-la. Ele fez questão de curá-la. Ele estava ali para curá-la. E chegou até aquela mulher. 12 anos é muito tempo, irmãos. Entre milhares e milhares de pessoas, o Senhor escolheu aquela mulher. Aleluia. E suscitou uma cura. O que ela mais queria? Ela podia ter muitas outras coisas pedindo, mas ela queria a cura. E Jesus a curou, né? Como ela falou no livro de Lucas, né? Tem Mateus também, 9, 20, que fala, também fui lá e estudei um pouco, né? E aquelas mulheres enfrentavam, diante do período menstrual, ela enfrentava muitos preconceitos. Ela enfrentava, não podia cultuar, como eu falei, não podia estar no meio da sociedade, como a irmã também me falou, Vânia, isso ali, não podia estar ali, mas o Senhor quis que ela estivesse ali. Aleluia! Aquelas pessoas, tudo acontece na vontade do Senhor. Eu quero um pequeno testemunho, irmãos. Eu estava para vir para cá, me preparei o tempo todo para vir. Eu passei mal, pior do que eu estava. Eu quero dar um testemunho que é para aumentar a nossa fé. O Senhor fez assim, vai orar. Eu estava passando mal. E o Senhor quer chegar ali. O Senhor viu que eu me preparei para isso. Não a mim, mas ao Senhor me preparou. O que eu pedi para o Senhor me preparar. Vocês sabem como eu sou meia fechada para essas coisas, mas né, bem.
fechada para isso, mas cheguei. Então, me ajoelhei, clamei ao Senhor, o Senhor quer que eu ore, eu vou orar. Clamei. Irmãos, foi milagre. Todo mal-estar que eu tinha passou. Então, essa mulher, imagina a alegria que ela teve. 12 anos. Essa mulher, ela não cheirava bem, irmãos. É 12 anos de enfermidade. Então, ela estava excluída, estava totalmente jogada no lixo. E o Senhor, com todo o amor, disse: vem, filha, eu vou te curar, eu vou te colocar de novo na sociedade. E essa mulher, com certeza, ela saiu dizendo para todo mundo quem tinha curado ela. E outra coisa, o tocar de Jesus, o tocar em Jesus era tudo para aquela mulher. Tocou tão profundo, porque ela não conhecia Jesus, gente. Ela não conhecia Cristo. Ela ouvia falar, e ela disse: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ele conheceu, ela conheceu Jesus naquele momento. Conheceu o poder do Senhor naquele momento. Ela só ouvia falar, sabia de muitos milagres, mas não conseguia chegar até ele. O tempo que chegou foi um tempo determinado, porque tudo na nossa vida tem um momento, uma hora determinada, e a hora daquela mulher chegou. E o Senhor veio e a curou, né? Eu me prendo aqui também nesse versículo que diz assim: logo se estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram: Senhor, muitas pessoas te tocaram. Muitas. Então o Senhor me pergunta quem te tocou? Ele sabia, ele esperava aquela mulher. No meio de tantos, ele queria, ele desejava curar. Assim mesmo é na nossa vida. Tem coisas que o Senhor quer fazer por nós e a gente muitas vezes protela. Pecando, deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de ler a palavra, de ir à casa do Senhor. O Senhor tem preparado bênçãos, às vezes é uma mágoa, né? Uma mágoa, um ressentimento, uma falta de perdão. E o Senhor vai lá e diz assim: eu quero assim, minha filha. Para eu te fazer isso, tem que acontecer isso. E você, cabe a você, cabe a nós, amolecer o nosso coração, né? E aceitar os desígnios do Senhor. E aquela mulher aceitou passar por tudo aquilo, ser enxotada, ser empurrada para chegar até o mestre. Que maravilha, né? A história da mulher do fluxo de sangue destaca um dos momentos mais marcantes da história dos evangelhos. A mulher acreditava que apenas um toque nas vestes de Jesus poderia ser curada. O ato de tocar em Jesus transcende um mero contato físico, vai além do contato físico. Ultrapassa, vai ao espiritual, o mundo espiritual. Então, ela foi além para poder alcançar a cura. E o Senhor, por misericórdia... Jesus era espiritual. E ele era. Ele é espiritual. Então, atendeu ao chamado, ao socorro daquela mulher, através daquele toque. O Senhor, ele quis curar ela. Eu vejo a humildade do Senhor vendo aquela mulher. Dá para imaginar essa cena? O Senhor andando, né? Aquela multidão e ela atrás, ele sabia que ela estava. E o quanto estava jogando de sangue, ela se arrastava. Exato, e fedia as vestes. Com certeza aquela mulher não trocava de roupa, ou talvez até trocasse, mas pelo sangramento, né? Fedia. 12 anos. O que eu fico imaginando é que Deus não permitiu que o povo vê ela se rastejando daquele jeito. Nem isso, porque se tivesse visto, ia escutar ela, tirar ela dali, e ela não ia ter a oportunidade de tocar nas vestes do Senhor. Mas ele queria. Meu Deus, Ele quis curá-la naquela noite. Ele quis e ele contava com ela. O Senhor, ele não precisa de nós para nada. permissão do divino. Exatamente. Saber exatamente. Da cura. Antes de encontrar Jesus, a mulher com fluxo de sangue enfrentou inúmeras dificuldades. O Senhor olha para nós hoje e pergunta: qual é a tua dificuldade? Diante daquela mulher, não temos não, gente. Quem aqui sangrou até quase morrer? Ninguém. O Senhor nos deu oportunidade
de estarmos de pé todos os dias. A gente sofre muitas vezes diante de uma dificuldade, de um problema, mas diante da dificuldade dessa mulher, é nada. E a gente coloca barreira em cima de barreira, e essa mulher, ela enfrentou, ela foi até onde Deus determinou para ela. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela quis estar ali. E o Senhor designou o coração dela para naquele dia ela ser curada. E ela foi curada. O Senhor é maravilhoso, né? Ela tinha consultado médicos, gastos, fortuna, sem um êxito, né? Ele não conseguia ser curada. Por quê? Aquela cura pertencia a Cristo. Tem coisas na sua vida, mas só Deus pode fazer. Glória. Jesus, não adianta procurar homens, né, mãe? Com certeza. Não adianta procurar pessoas que eles não vão te ajudar. Está preparado nas mãos do Senhor a tua bênção. Está preparado nas mãos do Senhor a tua salvação. Nas mãos do Senhor a tua libertação. Só pode vir do alto. Não é verdade? Então, vai de encontro a Cristo. Vai buscar Ele. Aqui nós estamos, no nosso humilde entendimento da palavra, que a gente estudou muito, mas a gente sabe esse amor que o Senhor Ele tem por nós. E tem por você também, que está aí do outro lado. Então, te disponibiliza. Como essa mulher fez? Enfrenta as barreiras, enfrenta os nãos, enfrenta as dificuldades. Tem pessoas que não vou não porque eu não gosto de igreja, eu não gosto de igreja. Vai no culto, vai com o coração limpo, determinado a transformar. E Deus vai transformar a tua vida. Deus vai te curar, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te ressuscitar, porque, como Ingrid falou, a nossa irmã, ela estava morta, assim como a filha de Jairo estava. Essa mulher estava morta e o Senhor a ressuscitou. Louvado seja Deus. Glória. Grandes são as obras do Senhor na tua vida. Então, não diz não. Diz sim para o Senhor. Ele está disponível para você. Sim, o Senhor está de braços abertos para te encontrar, para mudar a tua vida, mudar a tua história, ter encontro com você. Você vai ver o quão maravilhoso é servir ao Senhor. O quanto maravilhoso é estar na presença do Deus que pode todas as coisas. O Senhor está voltando, irmãos, e Ele te chama nesse momento. Ele te chama a buscá-lo, a estar na presença dEle. Visita uma igreja, vai buscar o Senhor, para que Ele mude a tua vida, mude a tua história e faça de você uma nova criatura. Nascer de novo é o que nós precisamos todos os dias. Em nome de Jesus. Gente, algo que eu preciso frisar antes da gente concluir esse tema é algo interessante que uma das irmãs até citou aqui, que se encontra no versículo 28. Vamos ler com muito cuidado esse versículo. Diz assim: porque dizer, se eu tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela determinou isso. Se eu tocar, eu vou tocar. Ela está falando para tomar essa iniciativa. Eu ficarei curada imediatamente. E logo, olha o que fala, e logo a hemorragia dela estancou. E ela sentiu o seu corpo que já estava curada daquele mal, daquela enfermidade. Então, ela profetizou, ela determinou que ela seria curada e em seguida ela foi rapidamente. Então, há muitas coisas que o Senhor ele exige de nós, a atitude. Talvez aquela mulher, com certeza, ela tinha sonhos de se casar, de se tornar mãe de filhos, mas aquela enfermidade, aquela deficiência impossibilitava ela de alcançar esses sonhos, esses objetivos que estavam ali no coração dessa mulher. Toda mulher tem um sonho de casar, de ter filhos, né? Então, principalmente naquela cultura judaica, né? Onde ali a mulher ter muitos filhos, ela era considerada abençoada por Deus, né? Nós entendemos isso também no livro de Gênesis, quando Sara ela era estéril e o Senhor abençoou ela com Isaac. Mas, voltando ao tema. Então, ali, aquela enfermidade, ela colocou uma barreira entre o sonho daquela mulher. Mas ela tomou uma atitude. Então, quando ela ouviu falar de Jesus ali, ela não ficou parada a acerar. Aí eu já fui a tantos médicos, acho que não vai ser mais uma atitude frustrada. Mas ela tomou aquela atitude, na verdade. E ela alcançou aquilo, ela foi certa, determinada. Então, não aceite a condição em que você está. Mas a
propósito de Deus para a sua vida. Amém. Amém? Então, os seus sonhos, eles serão ressuscitados como aquela mulher que estava morta. Ela foi ressuscitada, restaurada a vida dela. Assim também, os seus sonhos também serão restaurados. Os nossos sonhos, amém? Aquilo que estava enterrado, mas o Senhor vai desenterrar e vai abençoar a sua vida, amém? Glória a Deus. E agradecemos, né, por esse entre linhas. E no começo, né, achamos um pouco tenebrosos, né? Assim, a gente ficou meio assim, né? Mas o Senhor, Ele nos capacitou. Amém. Ele nos deu discernimento, né? Ele falou aos nossos corações que seria determinado, né? E Deus abençoe a todas. Nós possamos fazer desse vários para a honra e glória do Senhor. E eu passo para algumas irmãs que queiram agradecer também. Eu agradeço também essa rica oportunidade, né? Porque é mais uma oportunidade que a gente está na presença do Senhor, né? Falando do amor e do que Ele pode fazer por nós. E assim, o que eu deixo para as irmãs aqui e para as pessoas que estão do outro lado da telinha é que não faça o seu máximo em busca daquilo que você quer para a sua vida. Seja uma cura, uma libertação, uma salvação, vá atrás. Toque diferente na honra de Jesus. Mude a sua oração se for necessário. Amém? Que Ele te ouvirá. Eu passo a oportunidade para Eu agradeço, né, também, né, as irmãs, né, por ter compartilhado, né, mais um texto, que é, né, da mulher de sangue, né, que Deus continue nos abençoando, né, nos capacitando, e dando seguimento a gente que vem do alto, né, para a gente aprender, para a gente debater sobre o Entre Linhas aqui entre as mulheres. Eu agradeço a todas, né, quem participou, quem está também do outro lado, né, que continue com a sua força, com a sua fé, com a sua esperança, com a sua determinação. Obrigada por tudo. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém. Por isso estamos alegres. Glória a O Deus. Senhor mudou a nossa vida, mudou a vida da mulher do fluxo de sangue. E quer mudar a sua também. Só basta você dar um passo até Ele. Amém. E eu agradeço a oportunidade, porque grande foi o processo de estar aqui. Amém. Deus me deu Aleluia. como eu falei, eu estava mesmo ruim e o Senhor, Ele fez um milagre. Um milagre incrível. O Senhor fez. Aleluia. E estou aqui. E espero Deus me dar coragem novamente de estar em outro entre Deus tremendo. Deus, Ele usa cada uma de nós. Amém. Surpreenda cada uma de nós. E é que a gente nos surpreenda, né? Que Ele nos surpreenda, porque isso é processo de Deus, não vem de nós. Nada que aqui foi feito sai daqui de nós mesmos. É o do Espírito Santo que Ele está reinando aqui. Então, quando Ele nos capacita, tudo vai bem. E eu agradeço a oportunidade. E como diz a palavra do Senhor, se Deus é por nós, Quem será contra nós? Operando Deus, Quem impedirá? ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida e na tua casa. Amém. Deus. Vamos nos levantar Fazer a oração. ao nosso final. Glória a Deus. E Vamos encerrar esse momento da palavra do Senhor e clamar a Deus para que Ele faça na nossa vida também, assim como Ele fez na vida daquela mulher, não é verdade? Então, que nós saibamos nessa noite que Deus, Ele não mudou, Jesus não mudou, o poder dele não está limitado a apenas aqui. O Senhor está aqui no nosso meio, também está aí com você, seja uma live que esteja gravada, mas o mesmo Espírito Santo que falou aqui também está aí ao seu lado, amém? Vamos encerrar esse momento precioso agradecendo ao Senhor em oração. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Espírito Santo de Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, Pai. Obrigada, Senhor, pelos bastidores dessa live, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela vida das mulheres, Senhor, que expuseram aquilo que o Senhor colocou ao seu coração, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta casa, por esta
esta família, Senhor. Eu quero te agradecer por este ambiente confortável na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas vidas que serão alcançadas através desta palavra, desta live, Senhor. Muda histórias, muda vidas, ressuscitações, Senhor, através desta palavra. Restaura o entendimento, restaura o coração, renova a fé, Senhor, das pessoas que já estavam abatidas, que já estavam desacreditadas do seu milagre, Pai. Mas que nesta noite, Senhor, essas pessoas sejam mudadas, sejam restauradas, sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus, Pai. Desfaz todas as cadeias, Senhor. Desfaz toda a mentira. Desfaz todo o desentendimento, Senhor. Desfaz toda a dúvida do coração, todas as trevas, Senhor. Que a tua palavra, que é luz, esclarecimento, possa entrar na mente dessas pessoas, Pai. Que o teu Espírito Santo, que é aquele que traz o entendimento, possa, Senhor, mudar o coração dessa pessoa que está ouvindo esta live. Em nome de Jesus, nós clamamos e te agradecemos. Amém. Amém.